Cícero Matsuyama, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado bem, senhor? pelo Tudo convite. bem? Ótimo. Eu agradeço. Sabe, na última vez, eu falei das minhas duas assistentes. Foi. A Laila e a Mirelle. Mas tem um assistente meu que ficou com ciúme. Falou, ô, doutor Cícero, você não falou. Então, um abraço ao doutor Gustavo. Doutor Gustavo, um beijo. Não fica com ciúme, porque a gente não esquece. É que o programa é mulheres. Então eu falei das meninas. Mas é bom a gente ele chegou lembrar e falou assim hoje. No hospital, eu falei assim, ô, doutor Cícero, você não falou de mim. Então, tô falando Então agora do vamos Gustavo, abranger a todos. Beijo então, a todos, viu? Perfeito. Olha, hoje vamos falar sobre doenças respiratórias que são comuns na primavera. E a gente vê o quanto que principalmente as pessoas alérgicas, né, doutor Sofrem Cícero? muito. Sofrem mais, né? Alguns anos atrás, São Paulo era a terra da garoa, né? Então chovia-se muito, né? Você lembra? A gente tinha esse clima seco só no inverno. Lembra que no inverno só que agora não, a gente tirava aquelas blusas de lã, até estralavam, porque era frio e tal, e muito seco. Agora a gente também tem o calor e seco, né? A gente está sofrendo uma seca de 85 anos, não teve tanto seco aqui em São Paulo, né? E a gente então, ontem sofrendo muito, né? teve uma umidade relativa do ar de só 13%. Já pensou? É como deserto, né? Então, o problema é calor, né? Aqui tem muito asfalto também, então a gente parece que sente muito mais. Então, a 900 metros, a altura do nível do mar, lembra que eu falei para você na última vez? E a gente sofre mais ainda, o ar é mais rarefeito, então a gente sofre muito. Então, que sintomas que essas pessoas que têm problemas respiratórios percebem nessa fase do ano, doutor Então, a gente Cícero? vai começar assim, começar aqui do nariz, né? O nariz fica entupido, tem muita coriza, aquela água intermitente, espirros, coceira, por vezes essa secreção endurece da crosta por causa do clima seco, descendo um pouquinho para a garganta fica seca, tanto que a gente fica tomando água a todo momento, e isso é muito importante. Mas parece que a gente toma água, mas não hidrata como precisa, pois é, né? Porque o ar está muito seco, é terrível, né? E ao mesmo tempo, mais para baixo, vamos na traqueia, os pulmões também começam a sofrer. Como não chove, então os poros ficam muito mais no ar. Isso faz com que tenha uma reação a nível de bronco, a pessoa começa a chiar, e então tosse. Então, quem tem rinite alérgica, tem sinusite, faringite, bronquite, começa a sofrer muito. E quem sofre mais são as crianças e os idosos, sempre, né? Agora, a gente vê que a cidade de São Paulo está hoje, pelo menos, com uma névoa, que você fala, gente, é neblina. Não, isso é poluição. Poluição, principalmente dos veículos automotores, né? Porque a gente não tem mais fábrica em São Paulo. Você para na Moca, no Brás, na região do Paris, tinha muita fábrica. Hoje a gente não tem mais, porque o São Paulo vive hoje do serviço comercial, a nível de comércio, assim, de não de fábricas, não né? de fábrica mais. Isso aqui é poluição a nível de motor, da poluição dos carros, né? E a gente percebe, então, como você acabou de dizer, que crianças e idosos sofrem muito mais, né? Sem dúvida. Os extremos das idades que sofrem muito. E o que tem que se fazer para a gente prevenir esses problemas, então? Quer dizer, hidratar o corpo só, tomando água, é o suficiente? Na medida do possível. Se a pessoa tiver aqueles nebulizadores, inaladores, só com soro fisiológico já ajuda bastante as pessoas suscetíveis, né? Mas a hidratação é fundamental, viu, Cátia? Agora, outro problema que a gente tem, nesses dias tão quentes, quem tem a possibilidade de ter um ar-condicionado, acaba deixando ligado. E isso resseca ainda mais todo o sistema respiratório. Pois é, então, e muitas vezes não só o ar-condicionado. Às vezes o ar-condicionado não faz tão mal. O problema é que a manutenção dele, né? Periodicamente a pessoa precisa limpar os filtros, a pessoa esquece, então realmente aquilo vai ficar acumula pó e acaba prejudicando a pessoa. Não em si o aparelho em si, sim, mas a poluição, a sujeira. Tem muitos prédios em São Paulo que tem 10 anos sem limpeza dos dutos, ar-condicionado centrais, e realmente a pessoa sofre muito. E aí tem outras doenças que podem surgir a partir dessa atitude, né? Sim, sem dúvida. Infecciosa, a pessoa vai ficar mais suscetível a infecções. Olha, a gente tem alguns mitos e verdades, vamos ver o primeiro deles? Vamos lá. Vamos ver qual é? O primeiro mito ou verdade: doenças alérgicas não têm cura. Tem cura. Tem cura? Então eu aprendi, na época que eu estava fazendo minha especialização, então é um mito, tá? É um mito. Que a gente, o alérgico, é levar um copo. Toda alergia que você entra em contato, o copo enche um pouquinho. Até que ele fica até na borda, e qualquer estímulo ele transborda. É quando você fica muito ruim como essa foto. Tá. Então o que o médico faz com o tratamento? Hora de vacina, hora com antialérgico. A gente esvazia o copo. Então, por mais que você fique com um contato, você aguenta um pouquinho. Você não fica horrível, como está essa moça aqui. Com aquela coriza, tosse, aquele desconforto. Tá? Agora, quem tem alergias, por exemplo, a gato ou a outros agentes como estes, fica mais suscetível nessa época do ano, já que o copo já é um pouquinho mais cheio? Cheinho, aí acaba sofrendo mais. Então precisa procurar um médico para a gente controlar, teoricamente esvaziar esse copo. A pessoa fica mais tolerante. E as vacinas servem para todas as alergias? Sim, serve. O problema é que a vacina é um período muito longo de tratamento. Vai até 5 anos e muitas vezes a pessoa desiste no meio. Sim, de 3 a 5 anos. Então a pessoa desiste no meio. Então, muitas vezes, o resultado é a vacina não deu certo, porque não fez o tratamento correto. Ou a gente acha que já melhorou e não precisa dar continuidade. Às vezes por paciência, às vezes financeiramente, que a vacina é cara, às vezes os planos de saúde não cobrem.
Então, no Brasil, né? Acaba dificultando por todos esses dúvida. motivos, né? Vamos ver mais um mito ou verdade? Fatores ambientais são um agravante para as doenças respiratórias. Sim, sem dúvida. O do gato que você falou, para você ter uma ideia, o pelo do gato fica até 1 ano na sua casa. 1 ano? Então a pessoa alérgica, você sentou no seu sofá e o gato estava lá 1 ano, o fungo fica viável 1 ano. Eu falei até para você da pulga também. Você falou da eterno. Se ele fica no meio do taco, ele sente a eclosão, você vai pisando, eclode os ovos, a pulga volta. Então é terrível. Isso é muito então grave. o pelo do gato é 1 ano. Então, você mandou o gato embora, tem que 1 mandar ano vai ter o resquício do gato lá. Demora. Meu Deus. E, na verdade, ele se lambe, no lamber o fungo que vive no pelo, ele cresce e tal, causando alergia para você. E normalmente quem tem alergia a gato, imagina que é o pelo do gato só, né? Mas tem o fungo que vive no fungo pelo. que é o Mas problema. o pior, sabe o que é? O quê? É o pai que fuma. O pai que fuma. Porque ele fala assim, não, doutor, não tem importância, eu fumo fora de casa. Mas esquece que tá de roupa. Quem fuma não sente o cheiro na roupa, Pois né? mas você só de cumprimentar, você vai dar um beijinho, essa pessoa fuma. Então, o paciente que se assusta, fala assim, a senhora fuma. Doutor, como que você sabe? A gente que não fuma, a gente sente, né? A gente sente até pelo hálito. Porque vem um cheiro vem da roupa, esquisito né? do pulmão também, não vem? Vem. Quando a pessoa fuma demais... Estudos americanos mostram que crianças, filhos de pais fumantes, aumentam muito mais crise de sinusite, bronquite e tal. Então, realmente é muito mais prevalente, muito mais frequente. Bom, se são 5 mil substâncias tóxicas num único cigarro... Já pensou? E você acaba passando isso para o seu filho, né? Então, essa história que eu fumo fora de casa... Balela, né? Ajuda, mas tem que mudar o hábito. Seu filho fica muito doente e tal, né? Vamos ver mais um mito ou verdade? Dores na face e garganta seca são sintomas de ar seco. Volto e Dr. Cícero vai responder pra gente. Será que isso é verdade? Voltando com o Dr. Cícero Matsuyama, vamos dar uma olhadinha? Mais uma vez naquele mito ou verdade, dores na face e garganta seca são sintomas de ar seco. Verdade. É verdade. Isso a pessoa acaba sendo mais sintomática, né? Mas dores na face, dependendo da localização, pode ser um sintoma também de sinusite, de outro problema, né? Por quê? De onde vem a sinusite? Vem de uma obstrução nasal, nariz entupido. Nariz entope, acumula o catarro e esse catarro infecta e dá dor na face. Mas não necessariamente dor na face pode ser sinusite, pode ser um processo inflamatório, só porque o nariz está entupido ainda. Não pode esquecer que nem tudo que dói a face é problema do nariz e sinusite. Não pode esquecer dos olhos, que a pessoa tem problema dos olhos, tem dor na cabeça tal, e da articulação, que é muito comum hoje, né? Ou problemas odontológicos, né? Exatamente. Pode ser um tratamento de canal que haja necessidade de ser feito. Ou ATM, tem bruxismo, forma muita articulação, também dá dor muito semelhante. Então, tem que passar no doutor para a gente dar uma olhadinha. Normalmente, quem tem sinusite reclama bastante nessa época do ano. Eu também tenho. É terrível. Mas a gente avacalha. Esse acho que é o termo certo. Sabe por quê? Quando a gente está bem, a gente não lembra de hidratar direitinho com soro fisiológico os seios da face. Nasal, a limpeza é importante. A gente não faz isso, mas você está bem mesmo, mas depois, na hora que você ficar ruim, você fala, eu devia ter feito. Então, é bom a gente criar hábitos, isso, né, doutor? Como escovar os dentes, eu acho. Tem que ter uma higienização nasal com soro fisiológico. O ideal, que às vezes não é ideal, não é o mais barato, mas é aqueles fraconetes pequenos que tem, individual, porque não fica na pia, não fica aberto. Então, se você puder utilizá-los, igual escovar os dentes nessa frequência de escovar os dentes, acho que é o ideal. É o ideal, né? Morando em São Paulo, né? Se você morar em Fortaleza, Natal, que delícia. Aí não tem que vento, é úmido, tá, beira-mar é outra coisa. É outra história. Vamos ver mais um mito ou verdade? Dormir com toalha molhada no quarto ajuda a prevenir doenças respiratórias. Ele não cura completamente, mas te ajuda. Esse é um mito. Tá? Mas assim, se você dormir com um local sem nada, vai ser muito pior que você colocar uma toalhinha, te ajuda bastante, mas não que vai curar, tá bem? Só vai te deixar com o sistema respiratório mais umidade. Você dormir vai ser bem melhor, né? Tá, isso é uma boa. Melhor que colocar um balde, que é superfície, eu já falei isso no seu programa, um balde pequeno, de boca pequena, não vai umidificar o seu quarto, mas se deixar uma toalha de banho grande, vai ser melhor que nada, mas te ajuda muito. Mas aquele umidificador ajuda mais? A única coisa é que você não pode deixar a janela aberta, porque senão vai umidificar São Paulo, né? É igual deixar um ar-condicionado aberto, você vai resfriar São Paulo, não vai conseguir. Não vai ambiente fechado, duro dentro de chão, ambiente fechado num calor desse. Pior que é verdade. A não ser que você deixe o ar-condicionado ligado e o umidificador. Agora, outro problema que a gente tem aqui em São Paulo, para quem mora perto de rios, está sendo os pernilongos todos, então, né? Começou ontem à noite, abria no 13º andar aqui perto, no Paraíso, que eu moro. E pernilongo chega no 13º andar? Pois é, falaram para mim que é pelo vento. Mas não está nem inventando, né? Pois é, mas eles dizem que eles sobem. Eu já ouvi dizer que pernilongo hoje em dia também está mais esperto do que nunca, eles sobem pelo elevador. Também fiquei sabendo disso também. Rato também. Rato sobe pelo elevador? Rato, barata, tudo sobe pelo elevador.
Pelo amor de Deus, bicho, você viu? Estão se adaptando à nova cidade. Então, já pensou? Gente, então tem que tomar cuidado. Quem é alérgico também a picadas de insetos, é aquela história do copo que vai se enchendo, né? Então, qualquer picada, até perfume também. Se você está nessa fase que você está muito alérgico, a gente pede para não usar perfumes diferentes. Senão você pode ficar alérgico daquele tipo de perfume. Ou um sabonete, algum creme. Passa a ficar alérgico? Fica, porque você está com a parte hormonal muito alta, a parte alérgico. Então você começa a ter reação cruzada. Precisa tomar muito cuidado. Então é como se o corpo olhasse aquela substância nova como sendo ainda mais tem um local alergênico. de inoculação, né? Que o inseto picou, aquele negócio está vermelho, se absorve muito mais. Aquela substância. Então a gente pede, não pode usar, tomar cuidado com protetores solares, que é importante usar, mas sempre os não alergênicos são mais caros, então o pessoal compra o mais baratinho, mas dá alergia, então é complicado, né? Quem tem alergia, quem é alérgico tem que tomar cuidado. Acho, aí tem que passar no médico, o médico sabe qual o produto menos alergênico. E aí muitas vezes seguro, é mais caro, né? Mas às vezes não tem jeito. Mas é mais eficiente. Vai comprar o barato, depois tomar antialérgico, não adianta nada. Então aí a situação fica pior, né? Vamos ver o próximo mito ou verdade? A poluição não prejudica a saúde do pulmão. Prejudica. Volta e a gente vai falar disso. Antes fosse uma verdade, né? Voltando com o Dr. Cícero Matsuyama, vamos ver então. Podia ser uma verdade. A poluição não prejudica a saúde do pulmão, né? Tanto que teve problema, lembra do jogo da seleção? Que teve contra a Argentina, eles queriam até adiar o jogo por causa dos jogadores que iam jogar acho que foi em Beijing, não sei, na China, eles talvez estavam até querendo adiar da quantidade de poluição que tinha na cidade. Que estava muito forte, né? Por exemplo, pode provocar chiado no peito, né? Se a pessoa não está acostumada, aquele ambiente, corre, faz exercício físico, se ela tem propensão, chia o peito. E o rendimento passa a ser muito menor, porque a gente respira pior, né? E a gente fica irritado, né? Porque já dorme mal, tá calor, poluído, seco, até a performance da gente no trabalho diminui muito. Mas isso não seria tão difícil da gente modificar em grandes cidades se a gente tivesse um planejamento adequado de cidade, distribui melhor o povo, né? Que o povo fica tudo aqui e tal, é difícil, né? E eu acho que tirar essa fiação que é aérea, colocar toda subterrânea, coloca mais árvore, não é? No leito dos rios, coloca também. E o pessoal joga tênis, já viu? Amarra tênis, joga no fio, fica horrível. Gente, não dá. Então acho que a gente tem que mudar o conceito de cidade já, né, doutor Cícero? Se quer ter saúde, tem que ter isso, tem que ter um planejamento adequado, né? E não é só saúde física, respiratória, visual também, né? Você está numa cidade bonita, você se sente bem também. É verdade. Bom, e aí se economiza mais com o sistema público de saúde, né? Com certeza. Menos pessoas vão para o pronto-socorro, menos mesmo vão ser precisos, só para tratar da ponto de vista da prevenção. Seria muito melhor. Seria muito melhor. Do que tratar naquela hora da emergência. É muito mais inteligente a gente prevenir do que depois fazer um tratamento. É muito mais econômico, então. a população fica com mais saúde, é tudo melhor. E a gente vê crianças pequenininhas. As criancinhas sofrem nessa época. Tem uma moça que eu conheço, teve bebê há 2 meses, a criança está internada de novo com broncopneumonia. Então a gente vê o quanto que, principalmente para recém-nascidos, o quanto que eles sofrem com essa poluição danada, né, doutor Cícero? Vamos para mais um mito ou verdade? Natação cura doenças respiratórias. Curar não cura, mas ajuda. Ajuda? Isso aqui é um mito, tá? Isso aqui porque no ambiente de piscina, desde que a pessoa não tenha um processo alérgico pelos antissépticos que são colocados na água, a pessoa tem porque umidifica. Você vê que o ambiente de piscina umidifica, realmente o padrão respiratório melhor, mas não cura. Quem cura é o médico. Porque se a gente acha que só a natação cura, então você para de tomar todos os medicamentos e vai fazer natação. Aí o pessoal fala, nossa, meu filho fez 10 anos, natação curou. Em 10 anos iria curar mesmo. Só que ajudou a qualidade de vida. Realmente, a pessoa fica com o padrão respiratório melhor, tem um desenvolvimento pulmonar melhor, realmente a pessoa melhora, né? E sai do sedentarismo, né? Com certeza, que é muito prejudicial, né? Sempre. Quanto mais sedentário você fica, mais doente você fica. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Estava eu vendo, acho que era o Jornal da Globo, sábado, se eu não me engano, e eles disseram que a qualidade do ar no Parque do Ibirapuera estava terrível no sábado. É pior, é um dos piores locais de São Paulo. Então, e as pessoas acham que vão fazer uma prática de atividade física, que é saudável, vão correr no Parque do Ibirapuera. Esse é um ar pior do que tudo. Eu fiz um artigo, ficou vinculado em alguns sites aí, né, de busca, em que, a pedido deles mesmo, com relação à poluição, no melhor local, melhor horário de se fazer exercício em São Paulo. Então tem que se evitar das 3 às 7. Das 3 às 7. Porque o vento circula menos, está mais quente, mais seco. E a região do Ibirapuera, apesar das árvores todas, se concentra muito trânsito, lá para tudo, o trânsito é realmente pior. E sabe onde é outro lugar pior? Das juntas provisórias, lá perto de Ipiranga também, muito também? ruim. É terrível? E lá na Vila Sônia também, no extremo sul.
Tá? São locais que o trânsito não flui, os caminhões ficam perto e realmente a poluição é muito intensa. Então, há ali uma concentração maior de poluentes, né? E parece que não circula por causa dos prédios, é um vale, o Parque Ibirapuera é um vale, né? Tem o Paraíso, a Saúde verdade, e tal, verdade. e fecha e fica ali fechadinho, né? Então, quando for fazer uma atividade física, é melhor evitar o Parque do Ibirapuera nesses dias são secos, né? Depois que anoitece, venta, então melhora realmente, mas realmente nesse horário é pior. É pior. É melhor não fazer atividade física nesse caso do que fazer nessas faz regiões? de manhã cedo, acorda cedo e faz. Sim, mas caso a pessoa não possa, nesses dias de uma umidade tão baixa no ar, né? Melhor evitar, né? Evitar. Principalmente se a pessoa tem propensão a ter doença respiratória. É pior. Vamos ver mais um mito ou verdade? Ar-condicionado faz mal para os alérgicos. Volta e o doutor Cícero vai explicar para a gente se faz ou não. Agora, o doutor Cícero já falou anteriormente, né? Vamos esquecer a história do ar-condicionado que não é feita a manutenção correta, porque aí esse só detona a saúde da gente. Vamos imaginar para essa resposta um ar-condicionado que tenha sido feita a manutenção correta, né? Aproveitando aqui, o doutor Cícero hoje está com a gente está falando sobre doenças respiratórias na primavera e mais especificamente no tempo que a gente está aqui em São Paulo de uma baixa umidade do ar. Vamos ver a história do ar-condicionado. Ar-condicionado faz mal para os alérgicos. Não, na verdade não. O problema é que quem tem ar-condicionado pensa que só ele tem. Então quer mostrar que tem. O problema é que não deixa os 22 graus. Aqui está muito agradável. Aqui está 20 e pouquinhos graus. Tem gente que deixa 18, 17. Parece uma geladeira. Uma geladeira. Então a pessoa que trabalha no ambiente sofre muito. Quem é alérgico, realmente com a temperatura fria, congestiona o nariz, dá tosse. Se as pessoas mandarem 22 graus, limpo, o ar-condicionado, realmente você não vai fazer muito mais. E esse choque térmico? Porque a gente sai do ambiente, vamos dizer, 17, 18 graus. Uma sala gelada. Quando você chega lá fora, um calor danado. Realmente essa mudança térmica piora, né? Piora muito. Principalmente a parte pulmonar, garganta, a pessoa acaba se incomodando muito. Então essa tal secura que dizem que o ar-condicionado dá, não é de todo real. É todo real, né? Mas assim, lógico, como nós estamos hoje 13%, hoje deve estar um pouquinho menos, está uns 15% a 20%. Realmente que é pouco ainda, né? A Organização Mundial de Saúde pede no mínimo 60%. Você vê, nós estamos a 15%. 60% de umidade relativa do ar? Para você praticar esporte, você ter uma vida saudável, gostosa. E há quantos meses que a gente já está com uma umidade do ar tão baixa? Não vejo mais garoa em São Paulo. Lembra que a gente eu ficava triste quando chovia final de semana? Hoje eu fico contente quando já Mas sabe que a última chuva caiu em São Paulo? A gente estava na rua, eu andei devagarzinho, porque é até bom tomar uma chuva, porque a gente nem sente mais chuva no corpo. A gente fica contente pelas represas, mas por mim não pode chover só aqui, né? Tem que chover lá na Zona Norte, na Cantareira, né? Então a gente fica muito preocupado. O sistema Cantareira está trabalhando a 44%, quando dizem que vai levar, parece que 4 anos para a gente conseguir recuperar isso. E se não tiver outra seca de novo, né? Pois é, é difícil. Temos mais um mito e verdade, vamos ver qual é? Casa arejada, ensolarada é uma forma de prevenir as doenças respiratórias. Isso é fundamental. É fundamental, né? Casas úmidas, pouco arejadas, realmente propiciam a ter doenças respiratórias. Então, se você tem no seu cômodo aquela parede preta que veio infiltração, você tem que cuidar. Agora nem tanto que não chove mais, né? Então não está chovendo, todas aquelas paredes pretas hoje estão melhorando. Estão livres disso, estão livres, né? Mas voltar o tempo de chuva realmente vai voltar. Então não adianta ficar tomando só remédio, tem que cuidar do seu meio ambiente, isso é o mais importante. Aonde você vive, então tomar cuidado de paredes com umidade, aquela mancha preta e tomar cuidado. Doutor, mas eu tenho um armário embutido, acho que o apartamento é novo. Muitas vezes a surpresa está atrás do armário. Você percebe que a roupa fica com bolor? Exatamente, roupa de couro, né? Sapato de couro, blusa de couro, fica aquele bolorzinho, aquele pontinho branco. Então tomar cuidado. Eu peço ao paciente assim, sente o odor na parede de trás do armário. Cheirou a mofo, né? Não, aí tem alguma coisa atrás. Pode abrir, que muitas vezes é surpresa, a parede toda está preta. Aqueles aparelhos elétricos, ou então aqueles que a gente compra no supermercado, que dizem que puxam a umidade, para quem tem casas muito úmidas, são legais? A conta de luz. A conta de luz aqui no Brasil é muito alta. Você não dá conta. Tem que reparar. O duro que alguns pacientes falam, doutor, eu moro em casa geminada e tem um vão entre uma casa e outra. É pior, né? Aí vira uma piscininha, né? E realmente a casa fica úmida. Eu realmente não sei como fazer isso. É com o pessoal Aí tem que contratar um pedreiro para analisar. E fechar de algum jeito essa abertura entre as duas casas. A gente pergunta, é casa alugada? Porque a gente torce para ser alugada para a pessoa mudar. Mas às vezes é casa própria. E aí, como é que vai fazer? O vizinho não conserta? É complicado. Então tem que ficar atento até esses detalhes de moradia, mas na hora que você vê que a doença se repete, exatamente, onde a pessoa mora, é importante que você dorme, que fica 8 horas dentro de um quarto fechado, e aquele ambiente tem que ser saudável, senão você fica doente.
E se tiver crianças ou idosos, ainda mais cuidado, ainda, né? com Cuidado certeza. redobrado. Agora, vamos lembrar, gente, que esse espaço que a gente tem aqui no Mulheres, que eu acho extremamente importante, sei que você de casa também gosta, para a gente poder falar de saúde, não supre a sua necessidade de ir ao médico. Não se automedique. Você fala assim, já estou acostumado, eu tenho sempre isso. Não, pode ser que hoje você esteja com algo que pareça ser a mesma doença que você já teve, o mesmo sintoma, mas uma doença diferente. Vá ao médico e siga direitinho as orientações, que aí sim você vai ter mais saúde, mais qualidade de vida, né, doutor Com Cícero? certeza, senão assim, você pode falsear e tomar cuidado que o vizinho passa. Isso aqui eu me dei bem, você não quer tomar isso aqui? Isso é muito perigoso, né? Às vezes a pessoa não pode, é diabetes, tem pressão alta, não pode tomar essa medicação, tem problema renal, então é muito complicado. E aí depois tem, às vezes, um problema irreversível, né? Com certeza. De bobagem. Olha, eu vou passar o contato do Dr. Cícero Matsuyama, ele que é otorrinolaringologista, é o www.semahospital.com.br, Sema com C, tá? Semahospital, tudo junto.com.br. Dr. Cícero volta mais vezes ao programa, querendo sugerir algum tema, fique à vontade, é só mandar para o nosso e-mail. Tá, muito obrigado. Obrigada, um beijo. Mas, sabe o que é mais engraçado? É só uma palhinha de 1 minuto. O quê? Alguns pacientes do sexo masculino chegam pra mim, doutor Cícero, eu te vi na Kátia. Só que ele fica sem graça. Fala assim, não, eu tava almoçando na casa da minha mãe, é que tava ligada à televisão. As meninas não, as mulheres falam, não, doutor, eu vi Mas tem você. muitos homens que assistem o programa. Não tem, mas legal, ele dá uma né? disfarçadinha no consultório. Não, fui almoçar com a minha mãe, aí a televisão tá ligada e eu vi o senhor. Coincidência, né? Então, mas o seu programa é fantástico. Obrigada, doutor Cícero. Obrigada mesmo. Imagina, Beijo a foi um vocês, prazer. homens que assistem a gente diariamente. Obrigada, viu? O programa chama-se Mulheres, mas na verdade todos são bem-vindos.